Bom, então vou falar aqui hoje de Dependency Injection. Essa palestra ela tá bastante relacionada com aquela que eu fiz de Clean Architecture, então me desculpem porque eu vou repetir alguns conceitos que a gente viu lá, mas não é pré-requisito, tá? Então fiquem tranquilos, mas se depois vocês quiserem fazer um link com o que eu falei na outra, tá lá no score também para vocês darem uma olhada, tá? Tem bastante relação entre as duas. Começando aqui, a gente vai ver basicamente o que é a Dependency Injection, os principais conceitos que estão envolvidos nisso, tá? E basicamente Dependency Injection ela é uma técnica para a gente produzir software desacoplado, tá? Software com baixo acoplamento, simples assim. Dependency Injection não é nada de novo, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso, já tem aí algumas décadas, pelo menos, ou mais de uma década. Só que Dependency Injection começou a ficar, ela foi se popularizando, um ser chegando perto de mim aqui. Ela foi se popularizando à medida que as linguagens, os frameworks, bibliotecas, etc. foram crescendo e foram melhorando para esse conceito, tá? Então, no começo era bem difícil fazer DI, e conforme os frameworks foram evoluindo, as coisas foram começando a ficar mais fáceis. Bom, então a primeira coisa, eu falei que o objetivo de DI é produzir software de baixo acoplamento. E baixo acoplamento ele está altamente relacionado com esse princípio de OO bem antigo, que apareceu a primeira vez no livro do Gangelford, aquele livro clássico de Design Patterns, de 95, que diz que a gente precisa programar para uma interface e não para uma implementação. Tá? Basicamente, esse princípio ele serve de base para quase todos os Design Patterns que estão naquele livro. Quase todos eles dependem de alguma abstração para você implementar o padrão. E isso aqui está altamente relacionado com Dependency Injection. Tá? Não é simplesmente você produzir um software que seja um monte de caixinha, né? Ao invés de você fazer um blocão único, mas também não é simplesmente você fazer um monte de caixinha, só que para você poder usar o todo, todas as caixinhas precisam estar prontas ao mesmo tempo, e para você desencaixar uma dessas caixinhas do todo, você tem um trabalho enorme, então o negócio está muito colado. Então a ideia não é essa. A ideia é a gente produzir um software que seja formado por um monte de caixinha, um monte de bloquinho pequeno, módulos ou componentes, mas que essas caixinhas possam ser feitas em momentos diferentes do ciclo de vida do software, e que quando a gente queira desencaixar uma peça dessa, uma caixinha dessa de outra, a gente consiga fazer isso com facilidade, tá? A gente não precise remover 8 caixinhas juntas para poder trocar uma ou alguma coisa do tipo. Tá? Então a gente precisa, e a gente consegue fazer isso quando a gente aplica esse princípio, tá? Que é basicamente uma caixinha dessa se cola com a outra através de uma abstração, ao invés de se colar fortemente por meio de alguma coisa, de uma classe concreta. Tá? Então essa é a ideia principal de DI, e que está muito respaldada em cima desse princípio aí. Se eu estiver falando muito rápido, ou se eu me esquecer de alguma coisa, pular alguma coisa, levantem a mão, ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida, podem interromper. Tá? Bom, e aí vem as vantagens, né? Produzindo um software de baixo acoplamento, a gente vai ter pelo menos essas vantagens que estão aí. Tá? Late binding é um conceito de você conseguir carregar a sua dependência, os módulos que você precisa em tempo de execução, por meio de algum arquivo de configuração. Então pensa que você já tem uma aplicação lá rodando, compilada e rodando, e em algum momento você quer trocar uma configuração da aplicação, e a aplicação saber carregar daquele arquivo lá. Agora eu vou usar a dependência X. Bom, eu carrego do arquivo e instancio isso na aplicação e uso. Tá? Isso aqui é bastante usado para fazer plugins e coisas do tipo. Extensibilidade e manutenibilidade são duas coisas que andam bem juntas, né?
Extensibilidade é a capacidade de eu conseguir acrescentar features, acrescentar responsabilidades no software, sem eu ficar encostando em tudo que já está pronto, né? Sem alterar nada que eu já tenho, eu simplesmente vou acrescentando coisa. E anda de mão dadas ali com o terceiro ponto, que é a nossa capacidade de dar manutenção de jeito fácil no software. Tá? Então eu quero mexer aqui, eu sei que está fácil de mexer porque eu consigo entender o código, tá mais fácil, ele tem menos responsabilidades. Eu sei que uma coisa está sendo feita num lugar e outra coisa específica está sendo feita em outro. Então o código está mais claro, está bem melhor dividido. Outra coisa que a gente ganha também é o desenvolvimento em paralelo. Vocês vão ver que muitos desses benefícios aqui são benefícios que eu também citei naquela outra talk de Clean Architecture, são praticamente esses. Tá? O desenvolvimento paralelo é a capacidade que você tem de construir cada uma dessas caixinhas em paralelo. Enquanto eu estou trabalhando, por exemplo, um time pode estar trabalhando nas regras de negócio da aplicação, por exemplo, enquanto um outro time ou um outro grupo de desenvolvedores está trabalhando na camada de persistência. E eles não necessariamente precisam estar trabalhando ao mesmo tempo, e nem o trabalho de um nem de outro é impeditivo. Tá? Então, pensa que eu estou trabalhando com minhas regras de negócio e eu ainda nem me decidi qual tipo de persistência ou mecanismo de persistência eu vou usar. Eu sou capaz de fazer isso se eu estiver aplicando DI, tá? Porque eu deixei essa cola mais fina entre um bloquinho e outro. Eu consigo simplesmente tocar a minha vida aqui, usar uma persistência fake lá, ou qualquer uma, ou nem ter, tocar a vida, e a hora que a gente decidir, a gente construir esse outro bloquinho de persistência do jeito que a gente quiser. E testabilidade, né, que também é uma vantagem, justamente por a gente ter as coisas desacopladas, eu consigo injetar no meu teste test doubles no lugar da dependência real, né? Eu não preciso ter a dependência real nem pronta, nem implementada ainda totalmente, para fazer o teste e concluir a minha funcionalidade, porque ela só depende de abstrações. Eu consegui escrever o teste, eu consegui fazer ela está definitivamente pronta, eu não vou mais precisar mexer nela. Tá? De todos esses itens, o primeiro ele é mais específico. Essa questão do desenvolvimento em paralelo também ela é mais específica. Às vezes ela não vai ser uma vantagem tão grande quando você estiver mexendo num sistema muito pequenininho e você tem uma dupla trabalhando nele, por exemplo. E você está, a maior parte do tempo vocês estão pareando, então você não vai splitar e cada um mexer no seu. Então talvez esse quarto ponto não tenha não seja uma vantagem tão grande assim nesse cenário. Mas eu acredito fortemente que o segundo e o terceiro ponto, a capacidade de estender e manter o software e a capacidade de testar, são os 3 pontos mais importantes, na minha opinião, de todos esses daí, para qualquer tipo de software. E eu falo para qualquer tipo de software, obviamente, que a gente quer manter, né? Que a gente quer que tenha um tempo de vida razoável. Não estou falando aqui de demos ou softwares que a gente vai fazer para jogar fora. Tá? Então, basicamente, são essas as grandes vantagens que a gente vai possuir a hora que a gente começar a usar as práticas e princípios de DI que a gente vai ver aqui. Tranquilo até agora? Então tá. E a DI, esse conceito, ele na verdade engloba 3 aspectos. Tá? O primeiro aspecto é o que todo mundo associa com DI normalmente, tá? E é o que a gente vai falar aqui nessa talk. Tá? Os outros 2 a gente vai falar agora rapidamente, mas eu não vou entrar tão a fundo nesses pontos. Nosso foco aqui é no item 1, que é a composição de objetos, que é justamente a gente ser capaz de ensinar o nosso software a resolver as dependências, a criar um gráfico de objetos, tá? Objeto X com todas as dependências que ele tem aninhado, pegar tudo isso daqui e me entregar a hora que a minha classe consumidora quiser usar isso. Tá? Então esse é o principal fundamento de DI. A gente vai ver onde que a gente faz isso e como que a gente faz, tá? E ele que dá a base para fazer os outros 2. Tá? O segundo ponto, ciclo de vida dos objetos, é permitido pelo primeiro, porque como eu, enquanto classe consumidora de um serviço, eu não vou mais instanciar essa classe,
eu simplesmente vou usar ela vem injetada esse serviço vem injetado para eu usar, eu não sou mais responsável pela criação do objeto, certo? Se eu não sou mais responsável pela criação do objeto, alguém fora da aplicação, e a gente também vai ver isso, é responsável pelo ciclo de vida desse objeto. Alguém vai falar, ó, cria, alguém pode falar, destrói esse objeto, tá? E a gente consegue fazer isso graças ao primeiro item, tá? E relacionado ainda com o ciclo de vida de objetos, dado que nós, enquanto consumidores, não instanciamos objetos, só usamos, a gente consegue estabelecer qual vai ser esse tipo de ciclo de vida do objeto. Por exemplo, a gente pode dizer que um objeto ele é transiente. Para onde a gente passar ele na nossa aplicação, ou melhor dizendo, onde a gente estiver dependendo dessa abstração, onde isso for injetado, vai ser um objeto novo, vai ser uma instância nova daquele tipo. Isso é um ciclo de vida transiente. Mas a gente pode controlar isso, a gente pode dizer que para a nossa aplicação tem serviços, por exemplo, muitos serviços de infra, um parseador de arquivo, alguma coisa do tipo, que não precisam ter várias instâncias na aplicação. Então eu consigo também dizer, olha, o ciclo de vida desse objeto aqui, na minha aplicação ele vai ser singleton, tá? Então onde for injetado um objeto que implementa aquela interface, aquela abstração, onde eu injetar isso, sempre vai ser a mesma instância do objeto, tá? Então eu consigo variar isso e ensinar minha aplicação qual vai ser o ciclo de vida de cada dependência que eu estiver injetando. Tranquilo? O terceiro ponto também é possibilitado pelo primeiro, e é um assunto bem bacana, acho que daria até para fazer uma talk só disso. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas só para vocês não ficarem perdidos, quem nunca ouviu falar. Interception também é uma técnica, tá? Que usa basicamente como base para essa técnica um design pattern chamado decorator, tá? Então o que é isso? De novo, já que a gente não cria a instância do objeto, não cria o objeto que a gente quer usar, ele já está vindo para a gente de alguma forma, interception é a técnica de eu interceptar essa chamada, tá? E injetar código antes e depois dela, ou só antes ou só depois. Com isso, o que eu consigo fazer? Eu consigo estender o comportamento do meu código sem mexer nele. Tá? Novamente, remete ao decorator e remete também ao princípio open closed. Tá? Então, eu não mexo naquele meu código, mas eu consegui estender o comportamento dele. Para quem não conhecia por nome, esse é uma técnica tão conhecida que muitas vezes ela está embutida nos frameworks que a gente usa. Tá? Um exemplo bem concreto de interception é um filter, por exemplo, de um framework web. Não sei se todos vão conhecer por esse nome, mas sei que em .NET, em Java, tem esse conceito de filter, que basicamente é uma implementação de interception. Basicamente é uma classe que você implementa lá no seu código e você fala que ela herda de algum tipo de filter específico, ou implementa uma interface. Você bota um código nessa sua classe, nesse seu filter, que normalmente podem ter dois métodos, um que roda antes do seu método, que vai ser interceptado, e um que roda depois. E aí você ensina a sua aplicação a usar esse filter. Normalmente pode ser uma annotation em cima do método, tá? Que é chamado de atributo em .NET, mas enfim, é uma annotation. Ou você pode dizer que a sua aplicação vai usar esse filter de forma global. Então lá na hora que a sua aplicação levanta, você fala, usa esse filter aqui em todas as suas actions. E aí o que acontece? Para cada método de cada controller da minha aplicação web, sempre que ele for executar um daqueles métodos, ele vai ver que tem esse filter e falar, opa, roda esse código aqui antes do meu método e roda esse código aqui depois do meu método, tá? Se tiver os dois casos nesse filter, tá? Conseguiram entender a ideia? E normalmente isso acontece de monte, você tem um monte de filters em frameworks para fazer uma série de coisas, e muitas dessas coisas estão relacionadas com cross-cutting concerns, que são coisas são responsabilidades que atravessam várias camadas da aplicação, que são os famosos log, controle de acesso, tratamento de exceção, monitoração e coisas do tipo. Então isso é comum você tratar com interception.
Por exemplo, você quer que todas os seus métodos de controle sejam logados, por exemplo. Você pode fazer isso num filter e aí isso aí automaticamente vai ser injetado em todas elas. É uma forma de conseguir fazer isso. Então dá para fazer bastante coisa legal e implementar essa prática de várias formas diferentes também, tá? Só que não é o nosso escopo aqui. Mas só para vocês saberem que DI não é só o que a gente vai mostrar aqui nessa talk, que é o primeiro item. Tá, então vamos para o primeiro item, tá? Onde que a gente faz a composição de objetos, tá? Onde é que a gente, em que ponto da aplicação a gente entrega o nosso objeto para as classes consumidoras usarem, tá? Prontinho lá, já naquela instância que você quer, com todas as dependências criadas e tudo bonitinho, tá? Esse ponto, ele é chamado de composition root, tá? Que é um componente, ele pode ser uma única classe, um conjunto de classes, enfim, que normalmente ele é chamado, ele é invocado bem pertinho do ponto de entrada da aplicação. Você vai isolar essa responsabilidade de compor objetos dentro desse componente. Novamente, esse termo aqui, ele também é bem comum em .NET. Eu acho que até outras comunidades já conhecem por esse termo, mas alguns podem falar agente de composição ou alguma coisa do tipo, mas a ideia é essa. Tá, é basicamente um componentezinho que roda ali no main da sua aplicação, tá lá no ponto de entrada da sua aplicação, e é lá que a gente registra e resolve todas as dependências que nossa aplicação vai usar, tá? E só nesse ponto. Se não ficou muito claro, a gente vai mostrar um exemplo. 2, na verdade. Beleza? Então, primeiro conceito, composition root, onde a gente vai fazer isso e como que a gente vai fazer isso. A gente pode fazer isso usando o nosso famoso container de DI, tá? Um container de injeção de dependência, que basicamente é uma ferramenta para facilitar a nossa vida, para fazer a composição de objetos, e também, na maioria das vezes, ele consegue fazer controlar o ciclo de vida e também fazer interception. Acho que quase todos os containers de DI dão suporte para fazer todas essas coisas, tá? Eu vou falar bastante de container de DI aqui, quase até o final, mas o container de DI não é uma premissa para você implementar DI, tá? Ou para você aplicar qualquer um dos patterns que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Só que acabou as coisas ficando bem coladas, porque o container de DI ajuda pra caramba a nossa vida, tá? Então, as duas coisas andam muito juntas. Mas se você fosse louco e não quisesse usar um container de DI, você conseguiria fazer tudo que a gente vai mostrar aqui. Só que, basicamente, você teria que estar construindo seus objetos explicitamente ali, dando new e toda a galera, e injetando tudo no dedo, e fazendo isso num grande suitcase no meio do seu composition root lá, ou quebrando isso em pequenas factories, alguma coisa do tipo, tá? Mais ou menos como a gente fez lá no core, tá? A gente tem meio que um container lá, um container de pobre que eu chamo. Ele não é realmente um container de DI, porque a gente efetivamente instancia no braço mesmo lá as dependências nossas, mas a gente consegue fazer isso isoladinho no composition root da aplicação. E o container de DI, ele basicamente, ele é como se fosse uma factory turbinada, tá? Ele também é responsável por criar objetos como uma factory, só que ele tem uma parafernália de coisas dependendo do container que você estiver usando, tá? Dá até para você abusar do container, não é muito uma boa ideia, mas ele faz toda essa parafernália de coisas que eu falei, de controlar o ciclo de vida, de permitir que você faça interception de várias formas diferentes, registrar decorators e o escambau A4. Então vamos ver exemplo, né, para isso ficar mais claro. Como eu não vim para a Terra para sofrer, eu só vou mostrar o jeito fácil e o jeito muito fácil. Eu não estou afim de mostrar jeito difícil, porque na verdade essas coisas não deveriam ser difíceis de fazer, tá? E aí eu vou ter que fazer. E aí eu vou roubar, né, porque eu sou preguiçoso. Tá pequeno ainda?
Tá bom? Tá bom. Bom, o jeito fácil, vocês vão ver que é fácil mesmo, não é muita coisa, não se assustem com o código. Ele é fácil, esse jeito fácil ele já é fácil e obsoleto. Por isso que eu vou mostrar o jeito 2. Tá? Mas basicamente, o quão fácil ou quão difícil vai ser a parada depende muito dos frameworks que você estiver usando e se eles já foram concebidos com DI em mente. Tá? Se ele já foi concebido, tem um negócio chamado DI, né? Então vamos fazer um negócio mais flexível e tal, você vai ter muita felicidade na sua vida. Se o seu framework não foi concebido pensando em DI, você vai sofrer mais para fazer isso, ou você não vai fazer. Ou você vai fazer, vai chegar no máximo a forma que a gente fez lá no core. Depois a gente pode falar sobre isso também. Mas nesse primeiro exemplo aqui, o exemplo fácil, a gente precisa basicamente de uma coisa. Esse exemplo está usando um framework web, tá? É o ASP.NET MVC, de sei lá, uns 6, não, tem mais, 2011, sei lá, por aí. Tem um par de anos. E você precisa basicamente de uma coisa para você conseguir fazer isso de uma forma decente. Seu framework, no caso aqui o framework web, ele precisa te dar um pontinho de extensão, que é chamado de sim. É um pedacinho ali que você fala, ó, amigão, troca essa parada e não usa o meu, usa o seu. Tá? Você precisa de pelo menos esse pontinho de extensão para você poder tirar o framework da jogada e colocar o seu código. Tá? Esse framework dá suporte para isso. Como é que ele dá suporte para isso? Essa classe aqui, ó, ela está herdando de um carinha chamado Default Controller Factory. O que é esse cara? Esse cara já é do framework, tá? Essa classe já é do framework. Ela é responsável, como está no nome dela, ela é que cria os controllers da aplicação. Então chegou uma requisição web, dependendo da rota dessa requisição, esse Default Controller Factory é que cria controllers para mim no ASP.NET MVC, certo? Para eu usar DI, e no caso aqui do exemplo eu vou usar com um container de DI, eu preciso arrancar essa criação do controller da jogada, essa criação default do controller e fazer a minha, tá? E é isso que eu estou fazendo nesse exemplo, porque o framework permite que eu faça. Então o que eu faço aqui? Ficou uma bosta essa rolagem, mas tudo bem. Eu implemento o meu controller factory. Tá? Eu poderia implementar uma interface ali, mas eu estou herdando diretamente do Default Controller Factory para ficar mais fácil a minha vida. Então eu implementei o meu Controller Factory do jeitinho que eu quero. Tá? O que ele recebe no construtor? O container de DI que eu vou usar. Tá? Esse container que eu estou usando ele chama Ninject, ele tem uns nomes bem esquisitos para as coisas, eu não gosto mais dele, mas nessa época eu não sei porque que eu gostava. Então ele recebe um troço chamado Standard Kernel ali injetado. Esse cara é o container de DI, tá? É o Ninject. E aí o que eu preciso fazer? Eu só preciso implementar 2 métodozinhos, tá? Os métodos que eu estou dando override ali. Um deles é o cara que cria para mim as dependências. No caso aqui é um cara que sabe me devolver uma instância do controller. E um outro que libera, que sabe se desfazer da instância do controller. E agora que eu consigo ensinar o framework a criar controllers, eu posso falar agora, ó, quando você for criar um controller, usa o container de DI para mim. Manda esse get aqui como se fosse um resolve do container de DI. Resolve essa dependência para mim desse tipo aqui, ó. Esse controller type, ele está vindo aqui de parâmetro. Ele sabe, o framework sabe passar para mim qual é o tipo do controller aí em tempo de execução. E aí eu falo para o container de DI criar ele para mim. Pronto. E no release eu só falo para o container de DI matar o controller. É a única coisa que eu preciso fazer, tá? Isso faz parte essa classe faz parte do que a gente chama de composition root, tá? Ela vai ficar bem num cantinho ali no main da sua aplicação, isoladinha, e não mexe mais nela. Esse é o único momento que eu usei o container para resolver a dependência, que em vez de ele usar resolve, ele chama de get aqui no Ninject.
Quando ele me devolver um controller agora, criando por essa controller factory, ele já vai resolver para mim a dependência, vai me entregar um controller pronto, e tudo que tiver injetado no controller de dependência, ele vai resolver também em cascata. E vai me entregar o controller com tudo injetado, bonitinho, funcionando. Tá? Essa é a grande magia da coisa. Beleza, só que eu peguei esse ponto de extensão, ensinei a minha aplicação web a criar controllers, resolvendo pelo container de DI. Só que agora eu preciso falar para o meu framework, ó, não usa mais o default, usa esse amiguinho aqui. E isso eu faço também bem rapidinho, em algum lugar que eu não sei mais onde está, no ponto de entrada da aplicação. Tá vendo ali aquele amiguinho controller builder.current.set controller factory, tá? Esse carinha aqui. Eu falei, ó, agora você vai MVC, você vai usar o meu controller factory. Instanciei ele aqui e mandei o container para dentro. O container eu instanciei aqui em cima também. Não precisam se preocupar com essas coisas feias aqui do Ninjet, tá? Pensa que eu dei new num container de DI aqui. Simplesmente isso e passei ali. Então beleza, implementei meu ponto de extensão, ensinei o meu framework MVC a usar ele no lugar do original. E é tudo que eu preciso fazer. Ou melhor, quase tudo, né? Faltou um pequeno detalhezinho aqui. Esse outro amiguinho, bem esquisitinho também, porque é do Ninjet. Mas a coisa mais importante que vocês precisam prestar atenção aí é a linha sim, tá? Esse é uma outra coisa que eu preciso fazer no container e também fica no composition root, isso daí isoladinho no ponto de entrada da aplicação e só roda uma vez, é registrar as dependências, certo? Eu mandei resolver lá no controller factory, mas ele não vai saber resolver nada se eu não ensinar para o container de DI quais dependências ele precisa resolver, certo? É desse jeito que eu estou ensinando o container de DI a resolver a dependência. Aquele bind ali é basicamente um register, tá? Eu estou falando container, registra essa dependência aqui, tá? A abstração ali chama iConversor e o cara concreto que eu vou injetar se chama conversor PDF, tá? Um é uma abstração, o outro é a classe concreta que eu vou colocar no lugar toda vez que a minha aplicação pedir essa dependência, tá? Isso aqui é só para mostrar um outro container, não tem nada a ver. E aí, como é que seria a minha aplicação? Só aquilo ali, ó. Aquilo ali é um controller meu, um controller do framework web. Ele tem um construtor e está passando o carinha que eu registrei lá no container de DI, injetado bonitinho ali no construtor do controller. E é isso. Basicamente foram... você teve que fazer dois passos diferentes com relação ao próximo exemplo que eu vou mostrar. Tá? Você teve que implementar um controller factory seu e dizer para o framework usar ele. Tá? O register ali, registrar as dependências, você teria que fazer de toda forma, desde que você estivesse usando um container de DI. Quando chegar uma requisição cuja rota vá bater nesse controller, ele vai cair lá dentro daquele meu controller factory. Opa, preciso criar um controller desse. Vai pedir para o meu container de DI resolver, ó, resolve um controller desse tipo, e ele vai criar esse cara. Ele vai dar new no home controller para mim. E aí o container de DI, como eu falei antes, ele é inteligente o suficiente, dado que você registrou todas as dependências, para fazer isso de forma recursiva. Tá? Então, ele vai ver, opa, preciso criar um home controller. Ah, mas ele tem um conversor de dependência. Sei criar esse cara? Sei. Então vou injetar lá um conversor PDF no lugar. E isso vai recursivamente até ele conseguir construir o primeiro cara. Tá? Imagina que tivesse no conversor PDF, tivesse uma dependência lá também, no construtor dele. O container de DI ia olhar, opa, não consigo criar o conversor PDF sem a dependência dele. Ele cria a dependência. E assim vai até ele chegar lá no pé da árvore, vir criando tudo de trás para frente. Bom, consegui criar todo o gráfico de objetos e me entrega o controle com tudo montado. Magicamente, tudo instanciado. É isso que acontece. Certo? Todo mundo entendendo, todo mundo boiando. Tranquilo? Tranquilo, né?
vamos para o exemplo muito fácil agora. Esse é o muito fácil. Tá ruim ainda, né? Dá um Ctrl B aí pra fechar a barra da esquerda. Tá, mas esse cara não é mais importante. Aqui o cenário é quase parecido, tá? Também uma aplicação web, só que é num framework mais novo, é o ASP.NET Core, que já nasceu há pouco tempo, que é o novo framework web. Então ele já nasceu ainda mais preparado para suportar DI, tá? Então vocês vão ver que ainda ficou mais fácil de fazer. O controller é basicamente o mesmo, tá? Se vocês forem olhar isso aqui lá com outro exemplo, a mesma coisa o controller. Também tem uma dependência ali. Foda-se o conteúdo do controller, tá? Foca no construtor. Ele também tem uma dependência injetada no construtor, que é aquele Customer Query. Ele também é uma interface, tá? Nada mudou aí. A parte fácil é que, bom, aqui só para mostrar, né, o Customer Query, ele está dentro do namespacezinho ali e tem a implementação dele, que é um Customer in Memory, que só me retorna o Bruce Wayne e o Peter Parker aqui, montadinho, de mentira pra gente. Mas aqui que está a parte legal. Essa classe aqui é o bootstrap da aplicação, tá? Startup. Eu não precisei implementar quase nada dessa classe, tá? Ela já vem, basicamente, quando você cria um projeto novo, ele já te dá uma classe dessa pronta, tá? Não, nada a fazer aqui, nem vou entrar em detalhe do resto dela. A grande magia aqui, e tudo que eu precisei para funcionar, é essa linha aqui, ó, a linha 22, tá? Ela é equivalente ao exemplo anterior, aquele bind que eu fiz lá, do e-conversor para o conversor PDF. Tá? Eu simplesmente peguei aqueles services ali, que já é o container de DI nativo desse framework. Tá? Ele não é nenhuma lib externa, ele já está aí. E eu registrei a dependência igualzinho eu fiz no outro, só mudou o nome do método. Agora aqui chama add transient e falei, ó, para aquela dependência, customer query, onde precisar dela, injeta o concreto, que é o in-memory. Só precisei fazer isso. O transient no nome ali está relacionado com aquele lance do ciclo de vida que eu falei antes. Nesse container específico tem um método mesmo, add transient, quer dizer que essa dependência vai ser transiente. Então qualquer buraco da aplicação que estiver injetando um cara do tipo customer query, ele vai criar um objeto novo, customer in memory, injetar para mim. Vai ter vários objetos, cada um objeto diferente, injetado onde precisar. Isso é o fato dele de ser transiente. Só isso que eu fiz. E tá feito. E acabou. Então se a gente rodar a aplicação, ela tá com um breakpoint aqui no construtor. E se tudo der certo, deixa eu só mudar aqui. Então vocês podem ver aqui, ó, olha lá, queries.customerInMemory é a dependência que veio ali, tá? Deu para enxergar? Então é o que veio injetado ali, porque o meu container soube fazer isso magicamente, tá? E aí que a vantagem desse segundo para o primeiro ficou bem evidente, né? Algumas coisas ficaram implícitas, a parte de resolver a dependência que está acontecendo lá dentro daquela controller factory com aquele get lá do container e o release também, que daqui a pouco eu falo dele. Eles também acontecem aqui, mas a gente nem sabe como está acontecendo. Tá? O framework está fazendo para a gente, está chamando o resolve a hora de criar esse controller para a gente, magicamente, simples assim. Por isso que era um exemplo super fácil. Aí tem umas paradinhas legais, né? Vamos entrar nos... Por que tem esse amiguinho comentado feio aqui? É só para mostrar uma outra coisinha. Caramba, já foi quase 40 minutos.
Vocês podem ver, vocês podem pensar, pô, legal, meu código, minha aplicação vai crescer, não vai ter uma dependência só, né? Vai ter, sei lá, 10, 20, 50. E aí a gente vai começar a fazer uma coisa cretina, que é services.add essa para essa. Ponto e vírgula, próxima linha. Service.add a outra dependência. Add a outra e assim vai. De um jeito extremamente chato, eu não queria fazer isso. E vai começar a crescer isso daí até o ponto de eu ter que isolar isso numa outra classezinha. De toda forma vai ficar um monstrinho ali com 50 ou 100 ou 200 chamadas para os métodos do container. A gente tem um exemplo bem parecido com isso no core, né? Que é para a gente fazer o mapping dos nossos eventos, né? A gente precisa, quando a gente cria um evento e um subscriber, a gente toda hora se ferra, às vezes a gente até esquece. E a gente tem que ir lá no Mappings e fazer a tripa que ele tá lá, de botar o parzinho lá. Então a gente ia chegar na mesma situação aqui. Então, normalmente, a gente não faz isso, tá? Eu fiz um aqui para demonstrar. Como é que a gente faz? Normalmente a gente usa Reflection, tá? Meio que uma metaprogramação aqui das linguagens estáticas, para registrar tudo de uma forma automática pra gente, tá? Eu não quero ficar fazendo esses monte de add aí, porque minha vida é curta, né? A minha principalmente já tá bem mais. Não quero perder tempo fazendo esses add aqui. Então a gente faz isso com Reflection. Escaneia os assemblies, cata tudo os caras magicamente e registra tudo para mim. Eu posso fazer isso eu mesmo no braço, tá? Como eu já fiz. E esse exemplo aqui, ele é uma outra lib que estende esse service collection do framework, tá? Então, tanto é que eu consigo fazer services, ponto, e chamar outros métodos diferentes que aqueles services ali não possui, tá? Isso foi uma outra lib que eu instalei aqui, uma correspondente a uma gem, né? Que tem um nome bonito de Scrutor, né? Scrutor, mas ele não é isso, ele é bem legal. E aí você consegue fazer todo o registro das dependências num tapa só e de forma fluente. Então o que está acontecendo ali? Estou falando, escaneia para mim esse assembly mesmo, né, que é todo o código que tiver nesse assembly, que no caso é todo o código que está aí, tá? Um assembly é um conjunto de código que vai gerar um componente para você, tá? Uma DLL, um executável. Aqui nesse caso desse projetinho de exemplo só tem um. Então ele vai olhar para onde que ele vai olhar? Ele vai olhar para esse código inteiro. Você poderia falar para ele, olha só naquele outro assembly lá. O que mais? Dado que eu estou olhando para esse assembly mesmo, registra as classes para mim. Esse add aqui é o equivalente ao add aqui. Só que só para mostrar mais um pouquinho de coisa, esse add classes eu botei mais um lambdazinho ali dele de parâmetro para fazer um filtrinho. Então eu falei, não quero registrar todas as classes que estão nesse assembly. Olha para mim só as classes que estão no namespace queries. Tá? Namespace é o pacotinho lá, o módulo, whatever, tá? Que tá aqui. Namespace queries. Tá? Ele vai registrar só os caras que estão aqui dentro desse namespace. Aí eu digo para ele, no outro ponto, esse as implemented interfaces, ele vai fazer aquele depara lá. Ele vai catar todas essas classezinhas dentro desse namespace, vai pegar a interface correspondente dela, no caso do customer in memory, vai falar, opa, a interface é o customer query, e vai fazer o add do jeitinho que está ali em cima, o 1 para 1 das duas. E o último métodozinho dele, aquele é o ciclo de vida. Tá? Então tem outros ali. No caso ali ele está dizendo que eu quero registrar todos os caras desse namespace com ciclo de vida transiente, igual eu fiz no exemplo de cima. Eu poderia não ter aquele filtro e eu poderia registrar, e esse código simplesmente funcionaria para todas as classes que tem na minha aplicação. Tá? Ou você poderia ter pequenos grupos desse scan aí, um embaixo do outro, isoladinho numa classe também. Porque de repente, como eu falei antes, você quer controlar o ciclo de vida, quer fazer umas paradas um pouco diferentes. Então vamos supor que todo mundo que está nesse namespace queries, você quer que os objetos sejam transientes.
mas os objetos que estão numa outra assembly, por exemplo, você tem um assembly lá que você implementou toda a persistência, a implementação dos repositórios, por exemplo. Você quer que eles sejam, tenham um outro ciclo de vida, por exemplo, por request, ou que seja o ciclo de vida singleton. E aí você consegue ir fazendo esses filtrinhos e fazendo vários desses scans aí, tá? Essa biblioteca é bem legal porque já entrega isso pronto pra gente, mas fazer isso no braço mesmo, inspecionando os assemblies com reflection, também não é difícil. Basicamente você vai... É um loop, você vai iterar num carinha que te devolve as classes do assembly, iterar e ir chamando aquele edge lá de cima. Também não é grandes dificuldades para fazer isso. Então basicamente você pode fazer desse jeito e aí você nunca mais, ou bem pouco, você vai precisar vir aqui para ficar mexendo nisso ao invés de ficar fazendo isso um por um. Então a ideia é que se use alguma coisa desse tipo. Então esses são os dois exemplinhos que eu tinha para mostrar. Aqui você... me perdi. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Tá hipnotizado, cara. Tá, e aí, dado que a gente viu aquele código, a gente pode observar um padrão acontecendo, tá, naqueles dois códigos. Tá? Esse padrão é chamado de Register Resolve Release. Esse padrão também acontece inteiramente dentro do Composition Root, ou pelo menos deveria. Tá? Você não usar isso, esses acontecimentos não podem rolar fora do Composition Root. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que é cada uma dessas fases e o que é esse padrão? Quer dizer que existe uma sequência de ações que sempre vão acontecer nessa ordem. Tá? Nos nossos dois exemplos, a primeira fase, a coisa que acontece primeiro é o register. Tá? É o momento que você registra todos os serviços, todas as dependências no container. Tá? Essa primeira fase, ela acontece também, tanto em tempo de edição quanto em tempo de compilação, ela acontece uma vez só. Na hora que levanta a aplicação, isso roda e nunca mais. Tá? Parece besteira eu estar falando isso, mas eu já vi alguma gente criativa fazendo umas coisas do tipo... o cara precisava resolver... Eu não lembro exatamente qual era o problema que ele tinha que resolver, mas o que ele fez? Ele botou o código que instanciava o container e registrava as dependências dentro de alguma classe, eu não me lembro se era um filter, mas ele passava nesse cara a toda a requisição que era feita. A cada requisição web, ele criava um container de novo, registrava as dependências de novo. Funciona? Funciona. Claro que vai funcionar. Mas você tem dois problemas com isso. O primeiro é que seu código vai ficar confuso. Né? Quem espera ver essas coisas no lugar certo, não vai achar as coisas lá. Cadê? Tá lá num filter do MVC, sei lá, do seu framework web. Primeira coisa. E a segunda coisa é que você pode ferrar completamente com a memória da sua aplicação e com a performance da sua aplicação. Porque imagina toda hora, desnecessariamente, eu criar um container, instanciar o container e registrar essas dependências, tá? Você vai ficar enchendo a memória e vai pode ferrar com a memória, com a performance da aplicação de fazer isso a cada requisição. Então, eu já vi isso acontecer. Normalmente os frameworks, e até o segundo exemplo ali que a gente viu que é muito fácil, te induzem a fazer do jeito certo. É muito difícil você errar essa sequência do que está aí. Mas eu já vi acontecer, então nessas horas a gente não pode ser tão criativo assim, de fazer umas coisas desse jeito. O segundo ponto acontece depois que a aplicação subiu e está rodando, você vai ficar infinitamente na segunda e na terceira etapa, né? Você sempre vai estar resolvendo dependências e sempre vai estar dando release das dependências. No primeiro exemplo, isso aconteceu de forma explícita, né? E no último exemplo, isso também aconteceu, só que de forma implícita. Ali o framework me ajudou, mas por um outro lado deixou isso mais implícito. Eu não vejo isso claramente no meu código acontecendo.
e também nessa sequência. Sobre o release, essa fase, ela muitas vezes, mesmo num cenário explícito, ela pode não aparecer, porque isso aqui basicamente, na maioria dos casos, isso daqui é deixado para o garbage collector, tá? Você não tem container de DI que nem tem um release como tinha no inject lá do primeiro exemplo, tá? Isso aqui, foda-se o release, isso aí o garbage collector cuida disso para mim, tá? Ele é bem... O que vai aparecer mesmo em quase tudo, sempre, né, na verdade, vai ser a primeira fase e a segunda fase explicitamente, mais explicitamente ali, certo? Então essa é a sequência das coisas, a ordem que elas devem acontecer, e elas sempre devem acontecer no composition root. Esse exemplo feio que eu dei do cara colocar isso num filter MVC, você saiu de dentro do composition root, tá? Que deveriam ser aquelas classezinhas que estão lá no ponto de entrada da sua aplicação e só. E nunca mais o seu código passa ali depois que sobe, certo? Para fechar a primeira parte, eu acho. Bom, também parece algo óbvio, mas é bom a gente falar. De que dependências que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de DI, de injetar e configurar no container e tudo que a gente fez aqui com os exemplos. A gente está falando basicamente de dependências voláteis. Eu acho que eu falei isso na outra talk também, não me lembro exatamente. Mas o que são essas dependências voláteis? São dependências, são recursos externos, são código não determinístico, tá? Então todo código, toda dependência, por exemplo, que acessa um serviço web, que acessa um serviço de mensageria, que acessa o disco, a rede, uma API, o banco de dados, qualquer tipo de recurso fora do processo da aplicação, tá? Isso é uma dependência volátil. E as dependências não determinísticas por exemplo, uma dependência, por mais que ela esteja dentro do processo da sua aplicação, ela, por exemplo, tem um algoritmo lá que usa números randômicos ou datetime.now, alguma coisa do tipo, que torna esse cara não determinístico. Basicamente, essas são as dependências que a gente está falando quando a gente está falando de DI, coisas que são injetadas nas nossas classes consumidoras. Qual que é o exemplo contrário disso, né? E que não faz o menor sentido, tá? Você não vai registrar num container de DI, por exemplo, objetos de domínio, certo? Não faz muito sentido, pelo menos para dois deles, que são, por exemplo, entidades e value objects, por exemplo. Você não faz o menor sentido você registrar essas coisas no container de DI para injetar elas, tá? Por quê? Porque para você injetar esse cara num outro cara, você precisa criar ele, normalmente, com dados que você não tem, que o container de DI não tem para criar para você, tá? Quando você dá new numa entidade lá, num cliente, por exemplo, uma entidade cliente, você tem normalmente, se você está trabalhando, obviamente, com modelo rico, você tem um construtor rico. Então você vai ter no construtor do cliente o nome do cliente, o CPF, coisas do tipo. Essas coisas que a gente dá, você só obtém essas coisas em runtime ali. Normalmente essas coisas vêm do usuário, da entrada do usuário ou entrada de um outro sistema, tá? Então não faz o menor sentido você registrar um cara desse no container de DI, porque o container de DI não vai saber criar a Maria lá, porque é você que vai informar, o usuário que vai informar que é a Maria que você está criando, tá? Então por isso que não faz o menor sentido injetar coisas, registrar coisas no container de DI, coisas como uma entidade de negócio, certo? Por mais que elas sejam injetadas em outros objetos seus, mas normalmente ela vai estar injetada ali porque anteriormente você criou ela dando um new, new mesmo, ou usando uma factory para fazer isso, tá? Existem exceções, tá? Não é porque é de domínio que não é... Eu estou falando de coisas. Mas um serviço de domínio, por exemplo, pode estar registrado no container de DI. Porque, de repente, a implementação desse serviço de domínio consiste em bater em um contexto lá de fora, pegar alguma coisa para montar para você. Então, esse serviço de domínio, no domínio, ele seria só uma abstração também. A implementação concreta dele é uma coisa de infra que vai pegar alguma coisa em outro canto. Certo? Então, serviços
são candidatos a estarem registrados aqui. Agora, coisas, né, como uma entidade, por exemplo, não faz o menor sentido. Beleza? Vou ter que acelerar um pouquinho. Anti-patterns. Agora, quase terminando a primeira parte. Bom, o primeiro ponto é totalmente anti-DI, né? O primeiro item é anti-DI, que é justamente instanciar essas dependências direto no seu código, tá? Então, toda vez que você tem um código lá que dá new repositório de clientes, sei lá o que, esse cara se acoplou com o cara concreto, tá? O acoplamento está alto, você não injetou nada, você simplesmente instanciou o cara concreto ali, tá? Então totalmente anti-DI. Service Locator, isso pode ser meio polêmico, muitas pessoas vão, anti-pattern, tá? É que no sentido de DI é um anti-pattern, porque as duas coisas não são a mesma coisa, são coisas opostas, tá? Ou você faz DI ou você faz Service Locator, tá? Service Locator é um padrão, ou antipadrão, se você quiser chamar, que você simplesmente tem um serviço que sabe te entregar serviços, e isso vai lá dentro do seu código. Então você tem um métodozinho lá, e lá escondido no meio desse método você tem meu querido Service Locator, ponto, me dá a dependência para um repositório de produtos, e o Service Locator vai te resolver essa dependência. Isso tem cara do container de DI, né? Que é o terceiro ponto, que é basicamente você usar o container de DI como um Service Locator, tá? Então, se você tem um código, por exemplo, lá de domínio, um serviço de domínio, que lá dentro você precisa de um repositório e ele não está injetado, ele só tem lá no meio do seu código lá um container de DI.resolve, me dá a dependência tal, você está usando o container de DI como um Service Locator, tá? Como um cara que sabe me entregar dependências, que sabe me resolver dependências lá no meio do código, tá? Então, ou é uma coisa ou é outra, tá? Ou é Service Locator ou é Dependency Injection. A diferença do Service Locator acopla pra caralho, né? Exato. Você finge que não tem acoplamento, mas na verdade tem. E é pior, porque tá tudo num cara só, né? Se ele explode por qualquer motivo que seja, qualquer lugar que usa ele... existe... O Service Locator, você vai falar, puta, o Service Locator é um negócio tão bacana, né? Ele tem muita vantagem, ele é massa de usar. É um cara simpático e tal, vou usar. Provavelmente você vai obter muitas das vantagens que a gente falou aqui para trás com DI. Você também vai conseguir com o Service Locator, ou pelo menos a maioria delas. Mas aí tem as desvantagens que eu acho que dói mais, sabe? Que é o que ele falou. Esse primeiro ponto é que esse cara é uma dependência escondida dentro do seu código, tá? Do ponto de vista de design, você, enquanto consumidor daquele cara, você vai usar ele, não está explícito no design seu, seja no construtor ou no método ou em qualquer lugar, que você está passando uma dependência, que aquele cara exige uma dependência para funcionar. Isso não está explícito em lugar nenhum. Ela é simplesmente uma dependência que está lá no meio e, sei lá, pode acontecer alguma coisa ali, um efeito colateral, alguma coisa, e ela está lá no seu código e você nem sabe que ela está lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é esse, está totalmente acoplado com ele. E aí, imagina que você tem um código lá de 200 classes, ou nem isso, mas 50 classes, todas elas com Service Locators esparramados dentro dela. Você dificulta pra caramba, primeiro, esse autoacoplamento com o Service Locator, você dificulta o reuso dessas classes. Imagina que você quer pegar essas 50 classes e falar, não, eu quero mover essas classes daqui, quero levar para um outro canto, eu não quero mais elas aqui. O que você vai fazer? Puta, preciso arrastar o Service Locator junto, tá tudo lá dentro. Aí o Service Locator depende de alguma outra coisa. Ou ele é uma lib mesmo para fazer isso. Tem que carregar isso e depende de outra coisa. Então você começa a puxar o bichinho e vai vindo um monte de coisa junto, porque tá tudo acoplado. Tá? Esse é o principal ponto negativo de Service Locator em relação a DI. Tá? Esses dois pontos que eu citei. Mesmo que você implemente o seu Service Locator, não vai resolver grande coisa, você vai continuar acoplado com esse cara
e a hora que você quiser reusar essas suas classes, você falar, pô, não queria esse cara aqui, né? Só queria ter a minha classe aqui e o amiguinho lá me passa a dependência, né? Ou você vai ter que fazer um grande refactoring trocando tudo de Service Locator para DI, ou você vai usar a técnica que a maioria certamente usaria, que é a técnica do larga-mão. Né? Não, deixa aqui, não vou mais mover nada daqui, não vou, deixa quieto, vai, vamos fazer o nosso lá em outro canto, porque está muito difícil de... É um design smell chamado de rigidez, né? Você não consegue arrancar as coisas, mover essas coisas para outro lugar, porque o seu design está rígido. Uma coisa está colada na outra, que está colada na outra, e você não consegue tirar dali. Então essas duas são as grandes duas desvantagens de usar um Service Locator ao invés de DI. Caralho, já estourei o tempo, vou estourar o tempo. Beleza, fechamos a primeira parte. A gente falou de composição de objetos. Onde que eu ensino minha aplicação a resolver um gráfico de objetos, a entregar esses objetos para mim, certo? Essa foi toda a primeira parte dessa talk. Daqui para frente são padrões de DI, são como que eu injeto esses caras no meu código. Tá? A gente vai ver algumas delas, acho que vai ser bem rápido. E nada daqui para frente tem a ver com container de DI, ou tem a ver com compor objetos. Alguém já fez esse serviço para mim. Eu daqui para dentro, eu só sou simplesmente um cara usuário dessas dependências e eu vou consumir elas de algumas formas diferentes que a gente vai ver aqui. Simples assim. Bom, então eu vou mostrar 4 formas de fazer isso, tá? Da mais popular para mais esdrúxula. Tá? A primeira delas é o que a gente já viu, certo? E todo mundo já está cansado de ver e usar, tá? Que é você injetar dependência via construtor. Eu não vou mostrar um outro exemplo aqui porque a gente já fez isso naqueles dois, tá? Quando que você vai usar? Quando você vai injetar uma dependência por construtor? Isso é mais adequado quando a dependência é obrigatória. Tá? Você está querendo dizer assim para o seu consumidor, para o cara que vai usar isso. Para criar esse objeto, eu preciso dessa dependência. Não faz sentido eu existir ou eu funcionar sem ela. Tá? Então, do ponto de vista de design, é isso. Tá? Um exemplo disso que a gente tem, no nosso código inclusive, são os use cases. Nossos use cases são classes ali, são serviços de aplicação, que normalmente ele faz 3 coisinhas. O algoritmozinho dele tem normalmente 3 passinhos. Ele cata uma entrada de dados, recupera um objeto do banco, faz alguma coisa nesse objeto, é uma conta, recuperou uma conta do banco de dados, mandou pagar essa conta, essa despesa, segundo passo, e o terceiro passinho, agora que eu paguei, eu mando salvar de volta no banco. Então, basicamente, o use case comum, né, não muito simplesinho, ele vai fazer esses 3 passinhos aí. É o que ele faz normalmente no nosso código. E o use case, 2 desses passos usam um cara que vai no banco, usa uma dependência volátil. No nosso caso, a gente chama isso de repositório. Então, não faz sentido eu criar um objeto use case sem um repositório. Ele não vai funcionar. Ele não funciona sem um repositório ali. Eu preciso dele. Então, por isso, faz total sentido eu injetar a dependência no construtor do use case, certo? E aí o use case tem o métodozinho dele lá e recebe de parâmetro os dados mesmo que você precisa para executar o use case. E aí tem umas vantagens também, né? Imagina que você vai rodar algumas consequências disso, né? Dado que a dependência foi injetada por construtor, imagina que você quer rodar esse use case 50 vezes com parâmetros diferentes. Você pode estar apto a usar a mesma instância, certo? Porque a dependência volátil está no construtor, já está guardadinha ali, ela não muda. Eu só vou chamando esse use case, a mesmo objeto, inúmeras vezes e passando os dados variáveis no parâmetro do método. Tá? Então eu separei bem as coisas. O meu objeto
pede a dependência volátil no construtor, porque ele não funciona sem ela, ela é obrigatória para ele funcionar, e pede as dependências variáveis, né, que são os meus dados que eu preciso para executar o use case, no parâmetro do método. As coisas estão bem separadas também. Property Injection. Bom, o termo aí tá .NETeiro também, tá? Propriedade é um negócio, é um conceito do .NET, é um syntax sugar para a gente criar getters e setters. Basicamente isso, o equivalente ao ATTR Accessor lá do Ruby, tá? É um syntactic sugar para fazer getters e setters. Por isso que também pode ser chamado de setter injection, tá? Então você pega e injeta, ao invés de você injetar pelo construtor, você injeta a dependência no seu método, no seu setter method, tá? Você cria um setter method para setar a dependência. E aí quando é que isso é mais adequado? Já é mais raro, né? Constructor injection mais popular, tal. Esse aqui já é um pouco mais específico. Isso é mais adequado na seguinte situação: quando você tem uma dependência que não é obrigatória, uma dependência opcional, e você tem uma opção local default. O que é essa coisa feia, né? Vamos ver um codiguinho. De novo vou ter que fazer essa... Tô no cara certo? Eu acho que eu... Tá bom o tamanho? Então, tá, esse exemplo aqui tá bem basiquinho também, mas está usando esse padrão. Eu tenho a dependência, a minha dependência aí eu estou chamando de calculador de bônus, tá? Property Injection, porque aquele amiguinho lá de cima é uma propriedade, tá? É um carinha ali que tem um getter e setter ali. Poderia ser explicitamente ter um getter aí, um get tal coisa e set tal coisa, e você está setando isso de parâmetro no setter method, poderia ser isso também. E aí lá embaixo, onde eu estou usando a dependência, no meu bonificação ali, eu chamo a dependência ponto calcular bônus, só chamo ela lá, tá? E aí, o que é o local default, né? É aquele amiguinho que está acontecendo ali no construtor. Eu estou setando um objeto default para minha dependência, tá? Então eu tenho uma forma padrão de fazer esse cálculo e eu já estou setando ela no construtor. Daria para ser em outro campo, mas enfim. Tá no construtor ali a bonificação padrão, tá? Bom, default por causa disso, né? Eu tenho uma implementação default. E local, o local aí quer dizer que essa dependência não é uma dependência volátil igual aquelas outras. Essa bonificação padrão não é um cara que acessa um serviço externo nem nada, não é um cara de outro módulo da aplicação. Vocês podem ver que até pelo nomezinho dele, ele é basicamente um strategy. Ele é um algoritmo de cálculo que também faz parte do domínio, ele também está junto do mesmo módulo do funcionário ali. Estou assumindo essas premissas, tá? Então eu posso usar ele seguramente aí como um local default, tá? E aí eu consigo substituir ele ali. Ele tem uma coisa positiva que dá para você usar ele como lazy load, né? Se o método tem tipo 30 linhas e você usa atributo na penúltima linha, ele só injeta na penúltima linha, né? O objeto só cria essa referência na memória na penúltima, né? Sim. E aí o parâmetro é bom para isso também. Você pode também. Que o exemplo está bem simplesinho, mas você pode falar também, uma vez que eu setei e troquei o meu default, eu não quero que sete para mais outro. Eu poderia ter alguma validação dessa aí e tal. Thread safe, toda a parafernália que você quisesse fazer. Mas a ideia é essa. Então, por que tem que ter o default, né? Se você não implementar esse default aí, ferrou, né? Eu não vou ter uma... E aí? Fudeu, eu preciso... Porque eu não estou injetando ele de outra forma. Eu vou ter que setar mesmo a dependência explicitamente ali para poder chamar o meu método de bonificação. Então no seu código lá ficaria funcionário.calculador recebe minha dependência, né, new bonificação padrão ou qualquer outra, e embaixo eu chamaria o bonificação. Eu não quero ficar repetindo isso toda hora. Se eu já tenho uma bonificação padrão, e normalmente eu não vou trocar ela muitas vezes, já deixo ela ali de local. A classe consumidora desse cara, a hora que for usar, se ela quiser trocar, ela troca usando o setter injection. Ela vai ali e fala, ponto calculador recebe uma outra dependência e chama bonificação e usa, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Não.
Ok? Aí essa parte aí do funcionário aí é o funcionário. Aqui é o construtor. Aqui é o construtor e aqui é o meu setter, tá? Pensa que isso aqui podia ser um método mesmo que recebe um calculador de bônus de parâmetro, tá? Para setar ele. Mas aí toda hora que eu crio um padrão. Ele vem com o padrão que é aquele lá. Se eu quiser trocar o padrão, eu troco. Se eu não quiser, eu só chamo o cálculo e foda-se. Ele vai usar o padrão, tá? É uma estratégia de injetar pelo método e não pelo construtor, tá? Nesse exemplo específico também tem mais um motivo para você não injetar pelo construtor, né? Isso aqui eu também estou assumindo que é uma entidade, então pensa que o funcionário poderia ter no construtor o nome dele também, o número da matrícula e qualquer outra coisa, e aí você ia ter todos os atributos de um funcionário no construtor, vírgula, um calculador de bônus, sabe? Totalmente não coeso com o resto dos parâmetros, e para você usar em um método específico. Pensa que isso aqui poderia ter vários outros métodos e só nesse eu estou usando o calculador, tá? É mais uma razão. Me parem, pessoal. Cara, eu não consigo aumentar o negócio sem fechar. Terceiro, método de injection. Parece muito com o segundo, mas tem uma diferença sutil, tá? Você vai injetar ele por método também, tá? Simplesmente método. Mas não é um setter method, é um método qualquer da sua aplicação mesmo. Tem regras ali acontecendo, não é um método só para setar a dependência. É um método qualquer. Você injeta ele via método e ele é mais adequado quando você quer, para cada chamada desse método, você quer passar implementações diferentes dessa dependência para ele. Tá? Vamos ver como é que isso fica num exemplinho também. De novo, eu vou fazer a mesma cagada que eu fiz antes. Esse aqui também é uma bosta. Bom, esse carinha eu tenho uma classezinha aqui, simulador de inadimplência. Ela tem um método, tá? Aplicar, e ela está recebendo a minha dependência injetada no método. Por isso, método de injection, tá? Só que ele não é um puro setter, ele não é feito para setar a dependência, é um método de negócio mesmo, que vai fazer um determinado algoritmo e vai me retornar uma lista de parcelas ajustadas, certo? Só que eu escolhi passar o argumento, a dependência nesse método, injetado nele. E aí ele usa a dependência em algum canto aqui. Estratégia de reajuste, ponto, aplicar, parará e volta uma lista de parcelas para mim. E aí um exemplo de uso, né? Imagina que eu tenho esse cara, o meu simulador, e eu tô iterando nele e eu tô chamando várias estratégias de reajuste para esse cara, para me devolver tudo isso, tá? Aqui tá a chamada do carinha. Caramba! E aqui eu tô passando a dependência injetada pelo método. É um cenário muito específico, tá? Eu nem consigo me lembrar de ter feito isso em algum cenário real, assim, não consigo me lembrar. Mas saibam que isso existe e dá para fazer quando você precisar fazer isso e quando não se encaixar em nenhum dos dois cenários anteriores, tá? Então, pensa que aquele obter todas ali, ó, você poderia em algum momento aqui fora desse código aqui estar injetando uma lista de estratégias ali também, usando o constructor injection, por exemplo, ou como tá ali, aquele obter todas, por exemplo, vai no banco ou alguma coisa assim e dá uma lista de estratégias e eu falo, ó, agora use esse meu simulador aqui com todas as estratégias que eu tenho, tá? E aí ele vai iterar, passar no método isso e fazer a continha para mim e voltar um monte de parcelas ajustadas com cada estratégia dessa que eu quis usar, tá? E outro motivo bom, né, para você usar injeção em método é quando é alguma coisa muito específica que só um método público usa, e aí é o oposto da primeira situação, né? A sua classe não precisa daquilo necessariamente para existir, mas um usa. E aí, caso por um motivo aquilo deu algum problema,
a sua classe, sei lá, 4 metros cúbicos, 3 continuam funcionando e aqueles porventura quebrar, Sim. você não consegue isolar. Aqui nesse exemplo eu teria que, se eu estivesse injetando por construtor, eu teria que instanciar o simulador várias vezes, um simulador para cada coisa. Eu não precisaria fazer isso. Eu preciso só de um simulador com parâmetros diferentes. Então passei pelo método, eu não preciso instanciar ele N vezes para cada estratégia que eu tiver, porque eu optei por injetar pelo método e não pelo construtor. Ficou claro? Estamos acabando. Aí depende. Você pode ter essa lista de estratégias injetadas nesse cara aqui. Imagina que esse código aqui está dentro de uma classe e você injetou essa lista de estratégias ali, tá? Ou você tem um obter todas, igual está ali no exemplo, que é um outro cara que está injetado ali que vai buscar essas estratégias de um outro lugar, tá? Que implementa uma factory que dá new nesses caras no braço mesmo, ou que pega do banco e monta isso. E aí a gente chega no último carinha, que eu nem vou mais fazer a mesma besteira de antes, só pra gente, estamos quase no fim, que é mais específico ainda. Eu só usei esse cara num cenário, e assim, mas é bom a gente saber que quando a gente precisar, a gente pode ter mais uma ferramenta aí para usar, que é o Ambient Context, uma quarta forma de injetar. Na verdade, ele é o bichinho estranho da história aqui, tá? Ele não acontece efetivamente uma injeção da dependência, tá? No sentido de você estar passando ela ali de argumento, mas você usa essa dependência dentro do seu código e ela continua sendo uma abstração, tudo bonitinho, tá? Quando é que você vai usar esse troço? É mais quando essa dependência também for um cross-cutting concern, tá? Um cara lá que me volta, por exemplo, a data e hora do sistema, um cara que trata de log, de qualquer coisa dessas, e você não quer, por esse tratado um cross-cutting concern, você não quer poluir toda a sua API passando esse cara de parâmetro, tá? Então você pode fazer isso. Vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado e vocês vão ver que tem alguns problemas parecidos com o Service Locator, tá? Tá acabando, gente. Não vão todos embora ainda. É alguma responsabilidade da sua aplicação que atravessa todas as camadas. São os tais, está muito relacionado com requisitos não funcionais. Por exemplo, fazer autorização, fazer logar alguma coisa, monitorar alguma coisa, pegar a data e hora atual do sistema, globalização, localização, muitos daqueles ILITs também da vida. Aqui vai ter um exemplo deles. Para não assustar, vamos primeiro mostrar o uso, né? Tem um outro amiguinho aqui, tá? Exemplinho. Aquele notificador de eventos não faz parte da história. Tá injetando via construtor ali, beleza. O meu carinha aqui, que está usando esse padrão, é esse amiguinho aqui, ó, Time Provider, tá? Eu preciso de um cara aqui que me dá, eu preciso fazer alguma coisa nesse método, mas para fazer essa coisa eu preciso saber se hoje é o dia 1º do mês. Eu preciso usar a data e hora atual e ver se é o primeiro dia do mês. E eu não estou usando, eu estou criando uma abstração para isso, para me dar a data e hora da aplicação. Quem me dá isso é o Time Provider. Então ele tem um current ali, que é o instance dele, ponto .instance, e aí ele fala, hoje me dá o dia e vê se é o dia 1º, tá? Vocês estão vendo que ele é bem diferente dos outros, no sentido que só tem um cara encrostado ali dentro do código, que é o Time Provider. Vocês vão ver que esse cara é abstrato também, tá? Não é um cara concreto, mas ele não está explicitamente sendo injetado em canto nenhum, ó. Não está injetando para o construtor, nem no método, nem via setter, nem nada. Magicamente ele está ali dentro, tá? Como é que a gente... E aí, isso vai dar um pouquinho de trabalho você implementar esse cara direito. E aí o bichinho está aqui, ó. Não precisa assustar, não é tão complicado assim.
Então o Time Provider, ele também é uma abstração, como eu falei, tá? Só que ele vai ter um comportamento, não dá para ele ser uma interface, ele é uma classe abstrata, tá? O que eu faço? Ele é uma espécie de um singleton, né? Ele tem um current ali nele, que é um próprio Time Provider, tá? O primeiro linha 3. No construtor dele eu também seto um default, um local default, igual na outra estratégia, tá? Que é na linha 7 aqui. No current eu estou colocando um default Time Provider. Vou mostrar ele ali embaixo. Esse cara realmente é o serviço que eu quero consumir dele, tá? Essa é a propriedade aqui. Ele é responsável por me dar a data e hora atual, que é esse UTC Now. Você não está enxergando, Renan? Ah, tá. Tipo, eu não enxerguei nada até agora. Tipo, agora tá acabando a palestra, legal. Não, se escutou bem, então tá bom já. Tá. E aí, legal, eu tenho o carinha lá, o TC Now, que me dá a data e hora atual do sistema. E aí, como é que eu tenho que implementar esse carinha? Toda essa tripinha aqui, do 12 ao 21, que é o também current, mas em maiúsculo, ele sabe me retornar a instância atual desse cara, tá? O get ali. E ele sabe setar também, para eu poder trocar esse cara por um outro. E a gente vai ver por que isso é útil fazer. Lá é um setter aqui. Novamente poderia ser um get, um get e um set também, mas isso aqui é uma propriedade. E aqui ele está setando o valor dele com o valor que eu quiser setar. Depois eu falo desse reset default, esquece isso, não é importante agora. E aqui tem a implementação minha default, tá? A implementação default dele, ela tem que implementar o UTC Now, né, que é o único método abstrato lá em cima, preciso implementar ele. E a minha implementação default, o que ela faz? Ela simplesmente usa o UTC Now da minha classe mesmo, o datetime do .NET. Essa é a implementação default. Aí por que todo esse rolê, né? O fato dele ser abstrato e ter aquele setter lá me permite que eu troque isso, tá? Por mais que eu não esteja injetando, eu tenho um subterfúgio para trocar isso daí e, por exemplo, substituir aquele current no teste, tá? O teste não vai estar, vocês não vão estar familiarizados com essa coisa estranha aqui, mas na linha 8, onde está até comentado ali, ó, para eu poder testar, eu setei esse cara, a instância dele, timeprovider.current, com um stub, tá? Aqui eu criei lá em cima com aquele carinha feio lá, um mock, barará, configurei um stub para retornar uma data de mentira e setei o stub lá. E aí eu consigo testar esse cara, eu consegui que o meu código, por mais que eu tenha um cidadão estático lá, time provider ponto tal coisa, no meio do meu código, ele pelo menos ele é abstrato, ele consegue ser trocado para o teste e mesmo na aplicação, se eu quiser substituir o local default dele por um outro, eu consigo fazer isso. Beleza? E aí tem umas coisas bem complicadas aqui, né? Primeiro que esse cara eu tive que implementar, fazer essa parafernália toda e tal. Notem também que eu não precisei registrar aqui um cara desse no container de DI, eu não preciso fazer isso, porque eu já tenho o local default, e se eu for trocar isso, provavelmente eu vou trocar isso fazendo timeprovider.current e setando o cara que eu quero nele, tá? E aí eu tenho um problema aqui, que vocês podem ver lá onde usa o cara, né? Ele tá com uma carinha de Service Locator aí. Ele tá ali encrostado dentro do código. Tudo bem que ele não é um serviço externo nem nada, ele não é uma lib externa, alguma coisa específica para fazer, ou container de DI, pior ainda. Mas ainda assim ele é um cara que está escondido ali dentro, então ele carrega algumas das desvantagens do Service Locator. Tá? E ele tem ele é mais específico, óbvio, ele não sabe resolver serviços quaisquer, ele está bem específico para me resolver um time provider, ok, mas ainda assim, pelo fato dele estar escondido aí, ele carrega os problemas do Service Locator, que isso não está evidente
na API, ele está ali escondido e pode ser difícil de você levar esse código para outro lugar e você vai ter que carregar esse cara junto, tá? A vantagem, usando esse exemplo específico do Time Provider, pensa que por todo o seu código de regras de negócio, você faz muito cálculo dependendo da data e hora do sistema, tá? E por algum motivo você não quer usar aquele datetime.now estático do seu código, da sua linguagem. Ou porque isso vai ser difícil de testar. A gente sabe que no Ruby a gente consegue driblar isso, mas algumas linguagens não é tão driblável assim, vai depender um pouco do seu framework de mock. Alguns conseguem fazer umas magias. Ou porque você realmente não sabe se você vai usar esse cara para ser o seu provedor de data e hora. De repente existe a chance desse cara bater num serviço externo para te dar a data e hora que a sua aplicação precisa. Então, nesses casos, você poderia considerar usar isso do que ficar passando um time provider de parâmetro para o processar, de parâmetro do construtor, de parâmetro para tudo quanto é método seu, sendo que não faz o menor sentido ali, sabe? Você tem um processar, você tem a data, não sei o que, tem um monte de campo que faz sentido para aquilo ser processado, mas você vai ter um cara esquisito lá, ó, time provider boiando ali na API dos seus métodos. Então ele é bem contextual, é mais quando tem algum requisito assim global na aplicação, você quer usar esparramado em vários lugares e você não quer poluir toda a sua API injetando um cara desse tipo. Ok? Então essas são as quatro formas de injetarmos a dependência. Finalizando. Não consegui, Camila. Finalizando. DI implica em baixo acoplamento, que implica em facilitar a nossa vida para dar manutenção no código. Esse é o principal propósito disso. DI não é o fim, não é eu preciso chegar em DI. Não, você vai usar DI para chegar no fim, que é ter o seu código mais desacoplado, tá? E muitas dessas coisas, eu falei coisas também relacionadas a isso na outra talk. Dê uma olhada lá, que é o segundo ponto. E o último, que a gente falou também lá no comecinho, não abuse daqueles anti-patterns, não abuse do container de DI, tá? Não vou dizer nunca usem um service locator, tá? Mas se vocês usarem, tem um motivo para usar, e saibam que se vocês usarem, vocês vão ter aquelas desvantagens que eu falei, e saibam que se vocês usarem, vocês não estão usando, não estão fazendo DI, tá? Vocês estão usando um pattern service locator, é outra coisa que carrega as suas vantagens e as suas desvantagens que eu mencionei lá, e a principal delas é você acoplar com esse cara e não conseguir reusar suas classes. Beleza? Era isso. Referências. Tem um cara muito bom, vale a pena seguir esse cara, olhar esse conteúdo lá. Se vocês quiserem ver essa palestra por escrito, tem uma série no meu blog de 7 artigos que tem isso aqui, que é de onde eu roubei ali os exemplos. Tem esses 7 artigos lá. Só que lá eu também não trato na série de interception, tá? É o mesmo conteúdo que eu falei aqui na talk. Mas um livro muito bom de DI é desse carinha aqui, Mark Simon, que é um cara muito foda, acho que um cara que me ensinou muita coisa. E esse livro dele é basicamente uma referência de Independence Injection, tá? Infelizmente, para quem não é do mundo do .NET, pode não aproveitar o livro todo, principalmente as últimas partes do livro, mas eu creio que pelo menos até a metade, um pouco mais da metade do livro é muito conceito, é tudo que eu falei aqui, só que com muito mais detalhe, mais exemplos e tudo mais. Ele dá exemplo de arquitetura mesmo lá no começo, o cara fazendo de um jeito errado e um fazendo do jeito com DI, acho que está no top 10 assim, dos livros de software que eu já li. Esse livro é muito bom mesmo. Eu não coloquei outro aqui porque, sinceramente, eu não li um livro específico de Dependency Injection em outra linguagem para poder indicar para vocês. Mas esse livro aqui, se vocês não tiverem preconceitos quanto à linguagem, acho que esse livro vale muito a pena ler, não só para falar de container de DI, mas falar de design e arquitetura de software mesmo. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Ficaram dúvidas, perguntas?
não tenho. Mas é suave. Eu tô com medo. Não, tá bom. A gente até tinha conversado uma vez sobre isso no core, sobre isso desse no core, só que faz um tempo isso, né? Tipo, que ponto que a gente está hoje, tá ligado? Tipo, a gente tá feito da melhor forma, mas a gente sabe todas as vantagens que tem DI, que sabe que a gente não faz da forma tipo, sei lá, acerta no core. Aquela edição que a gente faz para override lá, instanciar o cara lá no ponto que a gente está e tipo, para onde a gente quer chegar. Ou senão vai ficar continuando daquele jeito lá nos microserviços. Pergunta filosófica muito difícil, cara. A gente fez um pedaço do core com aquele nosso container de POB, né? O Service Registry, que está hoje lá no core. Eu mostrei um pouquinho disso também na outra talk, o exemplinho lá do core. A gente está usando esse cara inteiramente dentro de tudo que vocês forem ver dentro do core, que tiver Legal Risk Analysis, vai estar usando esse cara. Mas isso não foi muito proliferado para os outros lugares, sabe? O resto da galera não começou a usar e eu acho que seria uma boa usar, sabe? Porque já começaria a arrancar esses monte de coisa de lá de dentro. Dos problemas e a gente teve um problema claro de acoplamento lá quando a gente quis trocar o Hanami. Quando a gente quis trocar o Hanami, pelos repositórios do Hanami não estarem sendo injetados, estavam lá dentro para dar com pau em um monte de lugar. Quando foi atualizar o Hanami, descobriu-se que os repositórios deixaram de ser estáticos e agora tinham que ser... Os métodos deles não eram mais estáticos. É isso, né? Então, os métodos deles deixaram de ser estáticos e agora tinha que ter uma instância dos repositórios lá. Quebrou tudo. Você teve que trocar, e aí quebrou ainda do jeito errado, porque deram um new lá em algum buraco e trocaram ali em todos os lugares. Isso impactou praticamente uma porrada de arquivo no core. Ao passo que isso, se tivesse sendo injetado, tivesse uma abstração ali, dentro dessa abstração podia estar usando o cara estático e quando trocasse eu podia inventar outro cara concreto que usava o meu cara do Hanami de instanciado mesmo. E eu só precisaria trocar no composition root e não teria impactado todos esses arquivos que impactou, sabe? Esse é um exemplo de quão ruim fica trocar alguma coisa quando você não faz DI, sabe? E eu não sei te dizer, cara, acho que deveria se abraçar essa causa, sabe? Trocar nos outros lugares, mas vai muito daquela conversa lá do software architecture de o que a gente quer investir de tempo no core, sabe? A gente sabe que ele não vai morrer amanhã, provavelmente ele vai ficar vivo alguns anos ainda, mas eu acho que isso tem que ser conversado, sabe? Com o produto, com a porra, o que a gente vai pegar esse fusquinha aqui, vamos dar uma recalchutada nele, vamos deixar ele mais bonitinho, ou vai deixar do jeito que tá, sabe? Eu acho que é uma decisão que a gente poderia levar aí para um outro quórum e tentar chegar meio que batendo um martelo, sabe? Eu acho que ia ter benefícios de trocar isso, mas eu não sei te dizer também o trampo que vai ser trocar isso em todo o resto, sabe? Tem um ponto de trocar e tem um ponto de comer. Os novos já nasceriam assim, né? Que a gente, talvez... eu acho que os novos poderiam nascer assim, sabe? Deveriam nascer assim, porque pelo menos você já não... E eu ainda acho que se alguém tiver o interesse de estudar outra forma de fazer ao invés de usar o Service Registry, acho que também seria uma boa, porque por mais obscuro que seja, Ruby tem alguns containers de DI, tá? Quando a gente fez desse jeito, a gente só conhecia um e a gente não viu muita vantagem de usar. A gente não viu ganho nenhum assim nele e com o problema de que ele também era intrusivo. Ele não era... Você usar o seu controller não ficava bonitinho igual os exemplos que eu mostrei aqui. Você tinha que... você não conseguia injetar... Você não consegue injetar dependência no construtor de um controller, por exemplo. Você tem que dar um include lá numa parada lá em cima e colocar uns nomezinhos dos caras que você quer injetar lá em cima. Tá? Então, eu acho isso ruim, porque quebra o design da classe e daqui um pouco você fala, puta, esse container aqui é uma bosta, eu queria trocar para outro, e o outro não é desse jeito,
E aí você vai sair mudando 200 controller para o outro, de novo, sabe? Eu acho bem zoado. Eu não quis comprar essa briga, que é o Dry Container. Na verdade é o Dry usando com o auto-inject dele, que faz essa magia aí de injetar nos controllers. E por isso que a gente fez o Service Registry. Esses dias eu achei um outro em Ruby, que é bacaninha, mas eu esqueci o nome dele. Eu tenho que olhar depois no histórico, eu acho. Eu gostei, eu dei uma olhada no código dele e eu acho que ele faz umas paradinhas mais automáticas assim e eu lembro que eu fiquei assim até, puta, acho que esse carinha aqui rola. Só que eu esqueci o nome dele, cara. Mas era uma boa dar uma olhada, sabe? Quem sabe a gente tem alguns ganhos e dá até para usar esse cara do jeito certo, sem precisar usar como a gente usou, porque a gente realmente teve que ensinar o registro, new, e ir passando um para dentro do outro lá com new. Então se a gente mudar o construtor, a gente vai ter que mudar ali no Service Registry. Tudo bem que é pelo menos num lugar, né? Mas você tem que mudar ali. E aí não tem para onde correr. Como o framework não dá suporte a ADI, o Grape no caso, pelo menos na ponta de entrada da aplicação, que deveria ser o Composition Root ali, fala, ó, resolve daqui para dentro, eu não tenho isso. Não tem como estender isso. Assim, não tem, deve ter como fazer umas metaprogramação louca lá e fazer isso, mas assim, acho que sai do meu... Aquele macaco lá que for da app, não dá pra você... Então, eu não consigo criar um construtor na minha API Grape e eu não consigo falar assim, ó, Grape, deixa que eu instancio esse cara aí pra mim. Eu instancio agora, pra eu poder usar o Service Registry, sabe? Então, como eu não consigo fazer essas duas coisas, vocês vão ver lá no jurídico, lá no código do jurídico, que dentro dos controllers Grape, eu estou usando o meu container como um Service Locator. Estou falando, ó, container, me dá o use case e tal. E aí ele resolve ali, já vai instanciar com o repositório, tudo bonitão. Dali para dentro vai estar tudo certinho, mas pelo menos nesse pedacinho vai estar como Service Locator, porque eu não consigo interceptar o começo da brincadeira para falar, ó, resolve toda a porra para mim. Então, e aí tem uma série de coisas por tabela, sabe? O worker, do sidekick, tem os consumers do Kafka que a gente está usando lá. Todos esses caras são coisas de framework, que o framework instancia para você e ele não te dá um ponto de abertura, sabe? Eu não consigo ir lá e falar, não instancia desse jeito, ou sei lá, instancia usando outra coisa, usando uma factory, para eu poder usar o construtor desse cara. Eu não consigo fazer isso. Então, tanto no framework, tanto no Grape como no Kafka ou qualquer coisa dessa, eu tenho que usar um Service Locator ali. Pelo menos ali. Mas eu acho que era uma boa, pelo menos fazer isso nas coisas novas, e as coisas velhas, não sei, cara, se vale a pena mexer. Eu não sei se você conhece, mas para quem curte leitura, esse tipo de coisa, você comentou ali na bibliografia, né? Tem o injetor de dependência do .NET, o Simple Injector, e a documentação desse cara é um livro, tá ligado? Dá pra você imprimir aquilo, botar uma espiral e guardar. Recomendo. Na estante. E legal, descobri um negócio massa. O autor do Simple Injector escreveu a segunda edição desse livro com o Mark Simon. Tá lançando mês que vem a segunda edição desse livro aqui. Ele não tem mais o in.NET no nome, é Dependency Injection, Principal, Patterns e não sei o que. É tudo PPP agora, né? Principal, Patterns and Principles. Mas ainda é exemplo em .NET, é a mesma coisa, uma segunda edição desse livro. Provavelmente deve estar atualizado com o .NET Core e tal, e é com esse cara que fez o Simple Injector. E o do .NET Core é feito em cima do core do Simple Injector. Ele é uma abstração mais simples assim, do Simple Injector. Escolher o container de DI é como escolher qualquer lib, né? Você tem que olhar uma que é fácil de usar, que esse Simple Injector pra mim é o melhor do .NET, Ele é o melhor, ele faz muita coisa e ele é extremo. É aquilo, a documentação dele, cara, você olha assim, cara, esse negócio não é open source. Assim, não pode achar preconceituoso isso, mas, cara, nem todo troço open source tem uma documentação. Você olha aquela documentação, cara, caralho, não é open source esse troço, cara. É tudo muito explicado, com exemplo para tudo. Ele explica por que ele fez daquele jeito, obedeceu o princípio tal,
Features que não tem, ele explica por que ele não fez. Ó, isso aqui eu não vou fazer porque eu acho que não é escopo disso, por causa disso. É muito bom, é muito bem documentado. Velocidade é super importante, né? Para qualquer engenharia. Sim. Às vezes vale mais a pena você pegar um primeiro features que é super rápido. E é o caso do Simple Injector também. Eu descobri ele, inclusive, por um benchmark que tinha na web, bem famoso, com uns 10 containers de DI lá, e o Simple Injector era o número 1, assim, em velocidade. E aí, por isso que eu cheguei nele, e aí eu passei a odiar o Ninject, e aí eu gostei mais dele. O .NET Core, inclusive, ele já lança com o injetor de dependência deles lá, o default deles, que é essa abstraçãozinha do Simple Injector. Que é aquele que eu mostrei lá no... Que se você precisar usar só o injetor simples dele, usar tipo algumas referências simples, cara, ele é ridículo de rápido também, assim, é absurdo. E ele permite trocar também. Se eu já fiz um projeto .NET Core, que é o exemplo do 2 lá, e eu consegui trocar aquele cara embutido ali do framework para o Simple Injector, e foi bem facinho também de fazer isso, assim, usar outro. Mas, acabou? Robson, por que você acha que DI talvez seja mais popular em linguagens praticamente tipadas e Puta, essa é difícil, hein, cara. Por que é mais popular, cara? Posso chutar algumas coisas, né? Eu acho, assim, a primeira coisa é que muita coisa vem do Java, né, cara? Acho que o Java começou muita coisa, então se você for ver qualquer livro clássico que você for pegar, o primeiro de Refactoring do Martin Fowler, qualquer livro clássico do Martin Fowler ou de outro autor, exemplo em Java. É tudo Java, cara. Eu acho que é um dos motivos, acho que surgiu daí, sabe? E aí puxou disso, puxou o C Sharp, o .NET, veio na cola tentando fazer igual. E tem algumas coisas também que são da natureza da linguagem, né, cara? Acho que a linguagem estaticamente tipada, ela te permite fazer umas coisas que na dinâmica não te permite, né? Ou você tem que se basear no nome do negócio, você não tem a coisa real, a abstração, ela não é um cara físico ali que você cria no código, né? Como uma interface ou uma classe abstrata. O Ruby, ele é uma abstração tão abstrata, mas tão abstrata que ele nem existe no código. Ele é simplesmente um nome que está lá e que você só precisa passar para lá alguma coisa que responda àquelas mensagens daquele objeto. Qualquer coisa que seja o pato, né? Faça quack também. E eu acho que a natureza da linguagem acho que pode ter a relação também, sabe, com isso. E o terceiro, que talvez tenha relação com o Ruby especificamente, eu acho que é por conta do Rails, né, cara? O Rails é o cara que não existe, assim, o Ruby acabou sendo Rails, sabe? Aí o cara fez Rails, o Rails é isso aqui, o negócio popularizou, todo mundo foi naquela linha e foda-se, sabe? Ninguém mais enxergou mais nada diferente daquilo. Inclusive, muitas coisas relacionadas a Clean Architecture, TDD e tal, o criador do Rails, ele entra em umas polêmicas violentas com essas coisas assim. Até que o TDD is dead, né? Um monte de coisa assim, porque ele acha que é um monte de nível de indireção e tal, e ele vende bem o Rails. Eu acho que é um terceiro fator, assim, pode ser um terceiro fator, sabe? Você vê muito pouca coisa em Ruby fora do Rails, sabe? Até ter, por exemplo, eu nunca tinha visto aí, quando logo eu entrei na Acredita, teve aquela talk do carinha aqui que falando do Dry Container. Mas ainda é verdade, se você for procurar na web a container de DI Ruby, você vai achar, cara, muito pouco. Muito pouco de dependency injection no geral, né? Mas não é uma coisa, por exemplo, o livro da Sandy Metz lá, que todo mundo gosta e tal, que é muito bom mesmo o livro, de princípios de design ou alguma coisa assim. É isso aí. Um livro vermelho lá. O terceiro capítulo desse livro fala de dependency injection. Só que ela mostra muito mais do ponto da segunda parte dessa talk pra frente, né? Como é que não instancia o cara dentro do seu consumidor, injeta ele e tal. Ela não mostra a primeira parte, sabe? Pelo menos eu não me lembro.
Ela não mostra como é que eu componho os objetos, ela não entra em questão de, como é que tá, onde é que vai nascer esses caras? Se tem no livro isso, eu não me lembro, assim. Ou se ela fala é muito, muito pouco. Não consigo me lembrar. Ela fala mais, cria lá fora e usa aqui, injeta e tal, depende da abstração, não instancia o cara concreto aqui e tal. É isso? Finish? Falou, muito obrigado.